Canção nova, sorrindo pra vida, bom dia! Hoje é segunda-feira, gente, 4 de maio, vamos que vamos, o pessoal já levantou para trabalhar cedo, tem muita gente ainda espreguiçando, acabou o feriado, nós temos muito o que fazer, mas nós queremos já começar esse programa numa alegria imensa, agradecendo ao Senhor pelo dom da nossa vida. Só por estarmos vivos já temos um motivo maravilhoso e suficiente para bendizer e louvar o nosso Deus. Obrigada, Senhor, por esse dia, por essa segunda-feira, por estarmos aqui no Sorrindo para a Vida. Queremos agradecer sua presença, você que sempre está conosco todos os dias, você que em alguns momentos da semana consegue sintonizar, você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo à nossa programação. Todo dia, das 8 às 9h15 da manhã, com horário também alternativo nas madrugadas. Muitos acompanham pela madrugada o programa Sorrindo para a Vida. É o nosso momento com a palavra de Deus, é um momento também muito bonito de fraternidade entre nós. Nós dividimos as nossas experiências com Deus, partilhamos da palavra. Essa mesa é do alimento que nós mais precisamos como filhos de Deus. Ouvir o Senhor. Beber da tua graça. E você? Como é que está o seu dia nessa manhã? Quer ouvir o Senhor? Vamos ouvi-lo nessa manhã. Começo com o Papa Francisco, que já nos fala assim, olha, a fé é mais que um sentimento, é a relação pessoal com Jesus Cristo. Papa Francisco, a fé é mais que sentimento, sim, é a nossa intimidade, a nossa relação com Jesus, o nosso Senhor. Nós cremos, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Bom dia, Márcio Mendes. Bom dia, é verdade, Paula, e isso se mostra concretamente na vida da gente. Porque há momentos em que a gente não sente a presença de Deus, a gente não sente o nosso coração consolado, há momentos em que a gente não sente vontade de rezar e que até bate no coração da gente, às vezes, a dúvida se Deus existe mesmo. Mas tudo isso são sentimentos. Como é que a gente sabe que a pessoa tem fé? Porque apesar de tudo isso, ela continua rezando, ela continua confiando, ela continua recorrendo a Deus e ela continua, mesmo sem sentir, procurando a presença dEle. E sabe o que acontece? Ela encontra. Ela encontra nos fatos, ela encontra na vida, ela encontra através dos irmãos. Porque Deus que a ouve não deixa a oração sem resposta. De um jeito ou de outro, Ele manda a sua graça, Ele manda o seu apoio. E esse sentimento de ausência ou essa falta de sentimento passa. Mais tarde o sentimento volta. Mas a fé não abandonou o coração daquele que confiou. Então, graças a Deus e graças a Deus por esse Papa, né? Tão concreto e ao mesmo tempo tão simples, que fala pra gente das coisas do dia a dia, vem dar respostas às necessidades, às perguntas mais evidentes no nosso coração. Então, bendito seja Deus pela vida do Papa Francisco e bendito seja Deus pela sua vida também, que já bem cedo se põe em oração aqui conosco. Já quero colocar em oração também a nossa campanha, o resultado que nós tivemos nesse mês de abril. Ao final do programa nós vamos falar aí com mais intensidade, mas já quero adiantar a você que foi o melhor mês que nós tivemos até agora neste ano. Para você se animar também e agradecer a Deus junto conosco. Nós alcançamos os 85% da nossa campanha, graças a Deus. Ficou faltando, gente, 15%. Ai, que luta, hein, Marcos? 15% é bastante? É bastante. Mas graças a Deus já diminuiu em relação aos meses anteriores. Então isso dá mais coragem pra gente, né? O ânimo se renova e com Nossa Senhora intercedendo por nós nesse mês de maio, vamos com toda a garra, com todo o afinco, em busca do 100%. Mas eu não poderia começar de outra maneira senão agradecendo você que com alegria, com generosidade, com criatividade, ajudou a Canção Nova nesse mês de abril, torceu pela gente por esse 100%, chorou, não é? Mas é assim mesmo, a família é assim. As nossas vitórias e os nossos sofrimentos nós vivemos juntos.
os 85% alcançados, gente, são uma vitória de Deus na nossa vida. E vamos agradecer. Vamos agradecer ao Senhor. Então já coloque aí entre os seus louvores neste dia de hoje a fidelidade desse Deus. Falando em agradecer e gente simples, como você falou, o Papa Francisco, É. hoje eu prometi para Gravatá, no Pernambuco, que o Sorrindo para a Vida era deles. Então, ó, o beijo hoje especial vai para Gravatá, vai para Recife, vai para todas as cidades em torno ali de Recife, no Pernambuco, que neste final de semana foi até Gravatá, na nossa casa de missão, comemorar os 20 anos da Rádio Canção Nova. Márcio, que bênção! Monsenhor Jonas Abib pregando. Pensa que delícia! Eu vi foto. Ah, eu fui postando o máximo que eu consegui. Acompanhei daqui. Fui fazendo com que a família Canção Nova experimentasse o que o meu coração foi experimentando. Eu volto para casa, eu disse a eles no final da missa ali, com o Padre Adriano Zandoná, Padre Bruno, Monsenhor Jonas, a Salete, todos os meus irmãos, Alexandre, que saudade do Alexandre, pois né? É. Roseni e toda a casa de missão lá. Eu disse a eles que voltava para casa com o coração abastecido de fé, de ver esse povo simples, mas um povo profundamente de Deus, com muita fé. Encheu meu coração e um povo apaixonado pela Canção Nova. Enfrentar o sol, ficaram o dia inteiro ali no Rincão, ajudam a casa de missão, quantos voluntários, quantos amigos. Olha, infelizmente não dá para falar o nome de todo mundo, né, Márcio? O Márcio vem, ele traz também aquela bolsa cheia de coisinhas e de recadinho. Mas o povo de Pernambuco, olha, dá um show de fidelidade. São lindos, né? Durante 6 anos eu tive a oportunidade de estar com eles ali no acampamento de carnaval. O carnaval lá diz que é forte, né? Olha, eu digo pra você, um show de fidelidade. Legal. Então, olha, um abraço apertado para os pernambucanos. Não estive lá, mas eu fui acompanhando. O bom de onde a Paula tá, gente, é que ela é assim super internada, inteirada, não é? Interatividade acontece. Né? Não, parabéns, parabéns. Eu tô aprendendo com ela aos pouquinhos, né? Márcio, então a gente vai acompanhando. Porque eu coloco, se puder jogar no ar, ó, peguei algumas fotos já que a Paula já tava ó, se você pegar ela já tirando em Gravatá, algumas fotos, então eu já lá, foi tá vendo? Lindo, teve bolo, eu já peguei... criançada, essa hora foi linda aí de uma menininha. E já tem testemunho, pai, Paula. E ela foi também foi postando a foto, desde ela saiu de casa, olha, tô chegando, Padre Jonas, tô chegando. Uma coisa mais linda do mundo. Mas eu já trouxe o bolo de rolo para o Márcio. Antes de chegar aqui, eu já entreguei lá para a Rosa, a esposa dele, tem né? Café da manhã especial depois daqui de Sorrindo para Ver. Bolo de rolo. Foi lindo demais. Márcio Todeschini tá aqui, o Sapo, alegria ter vocês. Obrigado, bom dia. Quero mandar um beijo grande também para Gravatá. Tive a oportunidade de participar há alguns anos também do 1º de maio lá, que é uma festa linda, para aniversário BR, da né? rádio, para tudo, né? Impressionante esse povo maravilhoso, os nossos irmãos do Segundo Elo, nossos irmãos do núcleo que estão aí em Gravatá, o Alexandre, a Roseni, todo mundo, o Jonas, a Bia, todo mundo. Um beijo especial para vocês, moram todos no nosso coração com muita alegria, né? Dizer da fé, né? Que a gente abriu falando da fé, que é um dom maravilhoso, né? Paula tem muitos dons, jornalista, né? Atualiza tudo, deixa todo mundo inteirado do que está acontecendo. Mas esse dom, se ela não se dispõe, né, a fazer, né, a estar ali mandando a foto, atualizando a gente, deixando a gente inteirado do que está acontecendo, desse momento de graça que aconteceu aí em Gravatá, em Pernambuco, se ela não realiza a tarefa que é própria, esse dom vai ficar ali, ó, escondidinho, né? Então você tem o dom da fé, meu irmão. E esse exercício, a intimidade com Deus, é a nossa tarefa, né? E como é bom ser íntimo de Deus, né? Que maravilha. Isso mesmo. Falando em serviço, o Sapo tá aqui. Tá aqui. Ele sempre colocando seu dom a serviço. Bom dia, Sapo. Maravilha, maravilha. Um dom que eu ganhei de graça, né? Esse é um de detalhe. Graça vamos dar, né? É muito importante dizer isso, que o meu dom, Deus me deu de graça. Por isso que às vezes eu cedo os meus trabalhos, alguns trabalhos, de graça também. Então eu tenho que retribuir aquilo que eu ganhei de graça. Né? É lógico, tem que agradecer. Se a gente não agradecer, só vem a nós, não vai resolver. Tem que dar o vosso reino também. Maravilha, prazer estar aqui. Eu tô ótimo. Para mim, todo dia é domingo. Todo dia é domingo. Não tem tempo ruim comigo. Eu fui na casa do Rui e da Érica em Recife. Primeiro CD que eu vejo de quem?
Do sapo. Aí ele falou, ó, todo dia domingo. Ele mostrou o seu dedo. Eu sou daquele, ó. Eu sou daquele. Escureceu, eu durmo, clareou, eu acordo. Qual o problema? Pô, ótimo, né? Já ganhamos muito ensinamento no dia de hoje. Maravilha. Luciano tá aqui, né? Já veio com a sua alegria, veio trazer as informações e você interage com a gente ao vivo agora, mandando seu testemunho pelo Luciano. Bom dia, Luciano. Ótimo dia, Paula. Que alegria, viu? Vocês motivando aí, Paula. Eu já queria abrir com esse testemunho também de lá de Gravatá. Dizendo assim, Paula e todos os Sorrindo para a Vida, o aniversário da Rádio de Gravatá foi um divisor de água na minha vida. Foi um final de semana abençoado onde eu pude sentir de perto a presença de Deus em cada pedacinho da Canção Nova lá de Gravatá. Ai, lindo. Saí de lá com a certeza de que preciso sempre dizer sim aos convites de Deus que me faz. E mesmo em meio à tribulação, sorrir para a vida e seguir em frente. Amém. Ótimo, isso mesmo. Quis começar com isso porque foi a motivação que vocês trouxeram, Paula, e tá aqui. Já chegou, eu já quis trazer já pro povo de casa ver que a Canção Nova tem que ser assim, né? Começar já nesse nível, pra cima. E eu já queria te convidar, você que tá aí em casa, enviar para nós o seu Twitter ou o seu Facebook aí, ó, teclar conosco, enviar sua mensagem. O nosso Twitter é simples, é @sorrindopravida. O nosso Facebook, facebook.com/sorrindopravidacn, facebook.com/sorrindopravidacn. O nosso e-mail está aqui, como eu já recebi aqui esse e-mail, de lá de Gravatá, todos já estão acompanhando, você pode enviar em qualquer lugar do Brasil. Então é sorrindopravida@cançonova.com, sorrindopravida@cançonova.com. TV online, só acessar tv.cançonova.com, você começar já a assistir a programação da TV Canção Nova e nesse horário o programa do Sorrindo para a Vida, não é isso, Paulo? Telefone, aí eu divido com você, Paulo, que aí a gente já pode, porque eu queria falar do livro da Paula e também já desses produtos de evangelização, Paulo, aí você pode me ajudar. Livro TV Canção Nova, A Vida por Trás das Câmeras. Com a graça de Deus, a Paula trouxe, né, esse presente para a Canção Nova e é um presente mesmo, e o Márcio, todos que têm aqui, têm vivenciado e presenciado essa experiência que nós encontramos no livro, que é a história da Canção Nova. Então você pode adquirir, vou até abrir aqui o nosso site aqui, ó, já nele, que está aqui na frente, mas você que está em casa aí acompanhando ou pela rádio, você vai ver o nosso produto está disponível na loja.cançonova.com e você pode ligar para nós, nossa central de atendimento está à sua disposição, 12-3186-2600, né, Paula? Fiquei feliz demais. O pessoal adquirindo o livro e quando eu fui entregar, porque esse livro foi escrito para dar de presente ao Monsenhor e para divulgar para o Brasil essa história de fé dele. E ele contou para mim assim, olha, esse livro não é só a nossa história, esse livro sou eu. Então, olha, já valeu ter escrito o livro quando ele me disse isso. É o Padre Jonas, sim, é a história dele, deste homem de fé que vale a pena ser divulgado. Então eu quero dar o recado lá para Recife, que na loja de Recife tem o livro e tem o DVD que você pode adquirir, tá bom? E também quem está longe, né, de uma de nossas lojas, né, nas principais capitais do Brasil, tem loja Canção Nova, onde tem casa de missão da Canção Nova, você pode adquirir, onde tem evangelizador porta a porta também, mas você pode acessar loja.cançonova.com ou ligar agora, 12-3186-2600. Eu assinei livro do Márcio, um monte, o beijo veio pro Márcio. Fique à vontade. O Sapo, manda beijo pra todo mundo lá, Paula. Na verdade, Paula, cada material de evangelização que surge aqui na Canção Nova não é simplesmente de um autor, é nosso, né? É nosso. Esse livro que você escreveu, A Vida por Trás das Câmeras, é seu, mas também é meu, não é? Porque ali está a vida da gente, está a nossa história, o caminho que Deus foi construindo com cada um de nós. Aqui na Canção Nova, gente, ninguém faz nada sozinho, mesmo que queira, não consegue. Consegue, né? Não é? Então, quando a gente escreve um livro, nós estamos escrevendo junto com os nossos irmãos que construíram aquela experiência junto conosco. Quando o Márcio Todeschini compõe uma canção, essa canção foi permeada da vida de pela vida de muitas pessoas que tocaram a história dele. Assim é com o nosso querido Sapo, que tantas vezes deu aqui o seu testemunho, que em tantos anos de profissão precisou estar aqui na Canção Nova para produzir as obras que ele tem produzido. Então veja, Deus escolheu realizar isso através de muitos, através dos irmãos. Então, fique à vontade para assinar os livros, viu, Paulo? Ah, com certeza. A gente assina com carinho também o seu. E já vou pondo aí à disposição de você que está nos acompanhando a palavra
com a qual nós vamos rezar, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos do 9 ao 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos do 9 ao 11. Deus nos fala nesta manhã. Eu já separei, o Márcio toda vez que ele me ajudou aqui, enquanto eu falava, ele separava a palavra. Já está toda anotadinha aqui, mas eu sei que a palavra de Deus sempre traz novidade. Então nós vamos ouvir o Senhor, mas como a gente não perde tempo aqui, eu quero já entregar para o Márcio Mendes as doações que eu consegui trazer, né? Porque graças a Deus foram muitos os presentes para o Monsenhor. Aí a pessoa perguntou assim, você leva para o Padre Jonas? Eu falei, você consegue dizer não para o Padre Jonas? Fala para mim. Eu trouxe, graças a Deus, uma mala cheia de comidas, né, típicas do Recife, né, de Pernambuco, biscoitinho para Luzia, os queijos, tão bonitinho. A pessoa vinha, Márcio, falava assim, olha, eu fiz. E eu fiz para entregar para o padre. Eu falei, pode deixar que eu levo. Então, vim com a mala cheia, mas também recebi muitas doações para o Santuário do Pai das Misericórdias, aqui da cidade de São Bento do Una, Pernambuco. A Maria Paloma mandou esse aqui do Grupo Rainha da Paz. Eu trouxe. Maria Paloma, muito obrigado, viu? Tá aqui, ó. Caixinha bem preparada, toda carinho, linda, né? Ó. A cartinha cheinha, dela. A cartinha tá aqui. Então, para você que tá pelo rádio, são os cofrinhos que eu trouxe, cheio de moedinha. Esse tem R$30,30. Ela fala assim, é o nosso pouquinho para transformar em muito na evangelização. Maria de Jesus, a Esté, a Raquel, a Maria Luísa, são todos da mesma família, lá em Opa, tá meio amassadinha aqui. Japaratinga, Alagoas, ó. Foram de Alagoas para Gravatar levar a doação, Márcio. Disse que é um pouquinho, mas de pouquinho em pouquinho, com muito carinho, o 100% vai acontecendo. Graças a Deus, já entra aqui como as primeiras doações para esse mês de maio, mês de Nossa Senhora, não é? Tá entregue, viu, minha querida? Deus te abençoe. E as que a gente não conseguiu falar, durante a semana a gente vai trazendo. E se você quiser acessar o Facebook, o meu Facebook, é só acessar lá Paula Guimarães, que você vai ver as fotos, todos o que você mandou para a Canção Nova. Eu fiz questão de colocar lá para que você também seja homenageado, porque você é que faz a Canção Nova, viu? Então, beijo carinhoso a todos os sócios da Canção Nova. Tá aí, Luciano divulgando o Facebook. Esse é o Face, né, Lu? É o Face. Facebook aí, para você ver todas as fotos de Gravatar dos 20 anos da rádio. Vamos rezar? Vamos ouvir o Senhor, Márcio. Vamos lá. Palavra de 1 Tessalonicenses 5, de 9 a 11. Deixar que o Senhor fale ao nosso coração. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz, preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Cantemos juntos. Fala, Senhor. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos do 9 ao 11.
pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu por nós para que, acordados ou dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, confortai-vos e edificai-vos uns aos outros, como aliás já fazeis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos nos confortar. Vamos nos edificar com a palavra do Senhor. Qual palavra? Esta palavra em que nesta manhã de hoje, neste dia 4 de maio, em que Jesus escolheu falar com você e fazer chegar ao seu coração esta verdade. Deus não nos destinou para a perdição. Deus não criou você para você se perder. Quando Deus pensou em você, não pensou em você para a angústia, para a tristeza, para a morte, para a doença. Deus não pensou em você para a ira, para o desprezo, para a raiva, de forma alguma. Para que Deus te destinou? Para o que Deus me destinou? Qual é o nosso destino? É a salvação. O nosso destino, o fim para o qual nós caminhamos, é sermos salvos por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que Deus nos fez, e Deus quer que a salvação se torne para nós uma experiência constante, uma experiência diária. Em tudo eu e você precisamos fazer a experiência da salvação que vem de Deus. Desde o momento em que nós nascemos e que nós nem temos essa consciência, até o momento da nossa morte. E quantas vezes, repassando a minha história, gente, eu digo, aqui o Senhor me salvou. Há pouco tempo, conversando com uma tia minha, ela me contava como foi meu nascimento, minha mãe com infecção hospitalar, eu sem ter quem me amamentasse, dentro do hospital e desidratado. Eu fui entregue para ela para morrer em casa. O médico falou, não vai sobreviver. Então é melhor que não fique aqui. Deixe pelo menos morrer sossegado em casa. Então, para você ver em que condições eu fui tirado de lá. Mas graças a Deus teve um médico que fez isso. Porque ali Deus já agia. E foi me colocar nas mãos de uma tia que não tinha filho, mas que Deus deu um coração de mãe e que lutou pela minha vida, por uma vida que já estava desenganada. Ela dizia assim, olha, Márcio, o seu estado de fraqueza era tão grande que nem água podia dar para você. Muito menos leite. A gente hidratou você, deu de beber a você com um algodãozinho embebido em água, que ia ali molhando os lábios, até hidratando aos pouquinhos, até ganhar um pouquinho de força. Demorou muito para comer. Você estava praticamente morto. Mas Deus não permitiu que a morte se consumasse na minha vida. E mesmo sem ter ali aquela consciência de Deus, que a gente vai crescendo e vai tomando, né? O Senhor já cuidava de mim e me salvava, como fez com você. Depois eu lembro que por volta dos meus 5, 6 anos de idade, eu tive um problema que a minha mãe me levou no médico e por tudo que ele disse não era para eu andar. Mas Deus tinha outros planos para mim, outros planos. E eu tenho que dizer para você, ali
O Senhor me salvou. E eu poderia ir enumerando para você as várias situações de acidentes das quais eu escapei, de enfermidades das quais eu escapei, situações de risco físico, mas também situações de risco moral, de risco espiritual, desvios, pecados que poderiam ter posto a minha vida a perder, gente. Eu me conheço e eu sei os riscos que eu corri, mas em todas essas coisas o Senhor me salvou. Então, se eu reconheço que a salvação de Deus está presente no meu dia a dia, e de tantas das quais Deus me livrou, inclusive muitas que eu entrei por própria culpa, por que eu não vou contar com a salvação do Senhor e esperar que ela se manifeste quando Deus parece demorar para poder me atender? Porque vou eu me revoltar quando eu rezo e parece que Deus não me atende? Quando em tantas situações em que nem forças para rezar eu tinha, o Senhor se antecipou e veio aos meus cuidados? Então, para que a gente entenda que Deus quer a nossa salvação e que ela se torne para nós uma experiência constante, diária e em tudo, Ele nos diz aqui nesta palavra como é que nós podemos viver essa experiência. Como é que eu vou tomar posse desta salvação do Senhor neste dia de hoje? Como é que neste dia eu vou caminhar como alguém que está sob a proteção divina? A palavra de Deus nos diz como? Que acordados ou dormindo, na vida ou na morte, em toda e qualquer circunstância, vivamos unidos àquele que morreu por nós. Como é que eu faço da salvação que Deus quer me dar uma constante na minha vida, uma experiência diária, vivendo unido àquele que morreu por mim, aquele que morreu por nós? E estar unido aqui, estar unido a Jesus Cristo, nosso Senhor, estar unido a Deus é resistir até o fim. Resistir até não aguentar mais. Estar unido a Deus não é uma brincadeira. Estar unido a Deus é você fechar com Deus, é você ficar firme com Deus, é você não arredar o seu pé de ser de Deus até o fim, até você não aguentar mais. E há uma promessa de Jesus para quem fizer isso. Nosso Senhor nos promete que quem resistir até o fim, quem aguentar até o fim, quem perseverar até o fim, será salvo. Amém. O que eu preciso fazer para experimentar a salvação de nosso Senhor hoje? Você que está dizendo, eu preciso que Deus me ajude, eu preciso que Deus me socorra, eu não vejo saída, eu preciso urgentemente que Deus ponha a sua mão na minha vida. E veja, na maioria das vezes não é em situações catastróficas, em situações dramáticas, drásticas, não. Às vezes nós precisamos urgentemente que Deus ponha a sua mão na nossa vida, porque a nossa vida está até tranquila, mas perdeu o rumo, perdeu o sentido, perdeu o gosto. E a gente não sabe o que fazer para voltar a ter gosto a viver. E aí a gente diz, eu preciso. E o Senhor responde, quem perseverar até o fim será salvo. Eu e você não somos chamados a resolver todos os problemas, não. Eu e você, nós não somos chamados a ter todas as respostas. Você não tem todas as respostas? Que bom, nem eu. Quem de nós tem? Nós não temos todas as respostas, gente. E Deus nunca pediu isso de nós. O que Deus nos pede é para nós permanecermos com Jesus, custe o que custar. Você não pode arredar o seu pé de junto de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos perder
tudo pode acontecer na nossa vida, mas tudo tem volta, gente. Tudo tem conserto quando nós permanecemos com Jesus até o fim. Veja, até o fim. A situação ainda não se consertou, ainda não chegou o fim. A situação ainda não teve volta, ainda não chegou o fim. Tenha coragem de acreditar. Tenha coragem de se arriscar em nosso Senhor Jesus Cristo. A única coisa que não pode acontecer é a gente se separar de Jesus. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Nesse dia de hoje, a única coisa, o único mal que não pode te acontecer é por causa do que quer que seja você se separar de Deus. Porque se você se une a Deus, o resto vem por acréscimo. Isso mesmo. Se você se une a Deus, o resto é consequência. Ah, Márcio, eu me uni a Deus, mas o resto não veio. Então, se não veio é porque não era de Deus. Se não veio é porque não ia fazer bem para você. Então dê graças a Deus que você, unido ao Senhor, aquilo que você esperava não veio, porque não ia ser um bem, ia ser um mal. Quantas vezes o mal entra na nossa vida disfarçado de inocência, disfarçado de amizade, disfarçado de ajuda. A gente pensava que era uma coisa e depois a gente viu que era outra. A gente achava que a pessoa estava se aproximando de nós para nos ajudar e ela estava se aproximando de nós para ela se ajudar a si mesma. Então, olha só, quando o Senhor nos livra de situações assim, nós devemos dar graças a Ele. Não devemos fazer outra coisa, não devemos ficar chateados, não devemos reclamar, murmurar. Então, se você fica ligado a Deus, você se torna uma pessoa frutuosa. Você sempre tem o que oferecer, mesmo quando aparentemente você não tem nada para dar. Então, amor, alegria, paz, paciência, bondade, autodomínio, domínio de si, autocontrole se manifestam em você. A alegria se manifesta em você. Você passa a ser uma pessoa de paz. Eu não tenho nada para dar. Você tem paz no coração. Você se tornou, por causa de Deus, uma pessoa alegre. Você tem bondade. Que adianta a pessoa ter tudo e ser má? Usar o que tem para fazer o mal. Mas se você tem Deus, com o pouco que você tem, você espalha bondade por onde você passa. Então veja, você não só tem, como você distribui. Estas coisas que eu fui listando aqui para você, tornam-se algo que você tem e que você também pode dar. E ali a gente vai perseverando, sabe? Manifestando os frutos do Espírito Santo. Quantas vezes perseverando, eu digo para você com toda sinceridade, sem desejo. Eu não estava com desejo de perseverar, mas perseverei, única e exclusivamente por fidelidade a Deus. Eu vou fazer porque eu sei que é o certo. Eu vou fazer porque eu sei que é o que Deus quer. Porque na verdade eu não tenho o menor desejo de fazer isso. Quantas vezes perseverando somente por fidelidade a Deus, no último momento a coisa se resolve. E você diz, não, que bom que eu acreditei, que bom que eu não desisti. Uma pessoa que tem vocação, gente. Olha, nós aqui, que você conhece na canção, a gente chegou aqui garoto, agora a gente já não é mais garoto. Já não é mais. Quantos anos passados aí. E olha, se a gente não se fez essa pergunta, a tentação não deixou de perguntar para nós, se nós estávamos mesmo convictos da nossa vocação. Quantas vezes aqui dentro da Canção Nova, nós passamos por situações que só por Deus para a gente continuar. Não são situações exteriores simplesmente, são situações interiores de uma terrível pressão e muitas vezes opressão, para você perder o chamado de Deus. Mas você lembra que um dia o Senhor te chamou, você lembra o caminho que você fez, sem às vezes desejo de continuar, você diz, por Deus eu vou ficar,
e o milagre acontece porque você não desistiu do Senhor. Eu vou dizer, quando terminar o Sorrindo para a Vida, você procura. Em Eclesiástico, capítulo 1, versículo 13, já anota aí, porque às vezes termina o programa, tem gente que está aflito porque perdeu a passagem, né? Então, para você não sofrer, não ficar aflito, a gente responde. Mas é melhor que você já tenha garantido aí agora. Anota aí, Eclesiástico, capítulo 1, versículo 13. Não precisa abrir. Tá, depois tem uma promessa de nosso Senhor aí, que diz: para quem fica firme em Deus, tudo acabará bem. Eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração. Esse versículo já bastava para o Sorrindo para a Vida de hoje. Para quem fica firme em Deus, tudo acabará bem. E continua, não parou aí o versículo não. E continua dizendo assim: até o dia da morte dessa pessoa será uma bênção. Até o dia da morte dela, inclusive o dia da morte, será uma bênção e não uma desgraça. Será um bem e não um mal. Será motivo de alegria, de conforto, de consolo e não de tristeza e de desespero. Então eu digo para você mais uma vez, meu querido, nós podemos perder tudo, menos o mais importante. Não esqueça o mais importante. O mais importante é você estar com Deus, unido a Deus. O resto é resto. Conta uma lenda que uma mulher pobre estava com uma criança no colo, passando a entrada de uma caverna. Escutou de lá de dentro da caverna uma voz misteriosa que dizia assim: entra, pega tudo o que você desejar, mas não se esqueça do mais importante. E aí, a hora que ela ia entrando, a voz disse: preste atenção, quando você sair da caverna, a porta vai se fechar para sempre. Aproveite a chance que você está tendo, mas não esqueça o mais importante. A mulher entrou na caverna e encontrou ali muitas riquezas. Diamantes, vasos preciosos, esculturas em ouro. A caverna por dentro, toda ela reluzia. E ali, fascinada com tudo aquilo que ela estava vendo, ela colocou a criança ali num cantinho e começou a juntar tudo que ela podia. Então ela foi colocando no vestido, ela foi enchendo nos braços, ela foi pendurando no pescoço. Ela estava abarrotada que ela mal conseguia se arrastar de tanta joia e de tanto objeto precioso que ela estava carregando. E a voz avisou: faltam 8 minutos. E aí ela se apressou, pegou mais um pouco de coisa, os vasos que ela tinha na mão, colocou mais coisa dentro. Quando o tempo estava se esgotando, ela rapidamente saiu. Na hora que ela saiu, a porta fechou atrás dela e de repente ela percebeu, esqueceu a criança lá dentro. A porta se fechou para sempre. A riqueza durou um pouco, mas o desespero durou para sempre. Nós temos uns 80. Quem chega muito longe chega aos 100 anos para viver nesse mundo, gente. Nosso tempo é pouco. E há uma voz que sempre nos adverte, igual o Sorrindo para a Vida está sendo para nós nesta manhã, essa voz de Deus. Há uma voz que sempre adverte, falando no nosso coração: não esqueça o mais importante. O principal, o mais importante é estar com Deus, unido a Deus. E em seguida, vem a família, vem os amigos, vem a vida. São coisas importantes e pessoas importantes. Mas a ganância, os prazeres materiais, eles nos fascinam tanto que o mais importante vai ficando de lado. Assim, nós vamos esgotando o nosso tempo aqui nessa vida. Nós vamos esgotando o nosso tempo nesse mundo e nós deixamos de lado o essencial, que são os tesouros da alma, que é a vida eterna, que é a nossa salvação, que é a nossa comunhão com Deus. E quando a porta dessa vida se fechar para nós, de nada vai valer a nossa lamentação, em nada vai nos ajudar as riquezas que nós acumulamos no decorrer da nossa vida.
O que nos atrai a Deus é a nossa fraqueza. O que nos atrai a Deus é a nossa carência, a nossa ferida. É a sua ferida que te puxa para perto de Deus. Mas o que nos faz permanecer unidos a Deus é a gente se colocar diante dele de coração. O que nos faz estar unidos a Deus é nós nos colocarmos na presença de Deus com o coração e rezarmos, nos abandonando em suas mãos e dizer: eu vou por onde o Senhor me levar. Eu vou fazer o que o Senhor me pedir. O que Deus está me pedindo nesse dia de hoje? É perdoar? Então eu vou perdoar. É largar tudo que eu estou fazendo para fazer algo que Deus quer de mim? Então eu vou largar tudo. É aguentar uma pessoa que eu já não suporto mais? Por Deus eu vou aguentar essa pessoa. É não desistir de lutar por causa das inúmeras quedas. Seja o que for, se é Deus que está me pedindo, eu quero fazer, porque fazer o que Deus me pede me mantém unido a Ele. E isso vale mais que 1000 tesouros, muito mais. Nós temos muita matéria-prima, né, para vivermos unidos a Deus. Eu me recordava que um dos frutos, né, do Espírito na nossa vida, do Espírito Santo, é a piedade. Piedade é o exercício, né, nós manifestarmos com a nossa vida, com o nosso corpo, esse nosso amor por Deus, quando a gente quer ficar juntinho de Deus, pertinho de Deus. Essa piedade, muitas vezes as pessoas associam a estar na igreja, a estar no Santíssimo. E isso que o Márcio trazia é talvez o convite para nós hoje, lá dentro do seu coração, estar unido a Deus. Porque o gesto externo, o ajoelhar-se, colocar as mãos postas, se ajoelhar diante da cruz, de uma imagem de São José, de Nossa Senhora, se lá no fundo do nosso coração essa não for a nossa verdade, meu irmão, isso não terá efeito nenhum na nossa vida e nem na vida dos outros. Deus está nos chamando hoje a unirmos o nosso coração ao seu coração, a estarmos realmente na sua presença. E aí não importa se você está muito longe de uma igreja, não importa se você está num ambiente completamente adverso, que aos olhos humanos não tem nada a ver com estar com Deus, com se colocar na presença de Deus, mas o coração que está batendo aí é seu e ninguém pode roubar esse espaço que é só de Deus dentro do seu coração. Você pode sim, nesse momento, aí dentro do seu coração, se colocar na presença de Deus, se unir ao coração de Deus. Com tudo aquilo que você está fazendo, repito, num ambiente completamente adverso, você pode agora unir o seu coração ao coração de Deus, ao coração de Jesus. Dá-nos esta graça, Espírito Santo. Dá-nos esta abertura, Espírito Santo de Deus. Sim, Espírito Santo. Para que nós possamos nos colocar na presença de Deus. Vem em nosso socorro, Espírito Santo de Deus, para que nós não percamos nenhuma oportunidade de estar na presença de Deus. Pode ser na estrada, pode ser indo para o seu trabalho, pode ser no ponto de ônibus, numa fila de banco, onde as pessoas não têm nenhuma paciência. E é só ver aquela fila crescer e as pessoas já começam a reclamar, já começam a botar defeito no banco, defeito na organização, que ninguém tem respeito. E ali naquele lugar você pode unir o seu coração ao coração de Jesus que sofreu. É a oportunidade de no sofrimento estreitarmos o nosso coração ao coração de Jesus, de estarmos unidos a Ele no seu sofrimento. A palavra diz, Ele morreu por nós, acordados ou dormindo, em pé ou deitado, andando, caminhando, dirigindo, vivamos unidos a Ele. Unamos o nosso coração ao coração de Jesus em todas as circunstâncias. Quando você precisa ter aquela conversa difícil com alguém,
Una o seu coração ao coração de Deus. Peça a Deus para ter os sentimentos dele por aquela pessoa e não somente os seus sentimentos. Deus não nos destinou para a ira. Peçamos a Deus esta graça. Por esta manhã. Você de casa já vai rezando também. Aproveita esse momento de oração. É especial, é único, é para nós. Agradeço ao Senhor pela meditação da palavra hoje, que nos fez recordar da intervenção amorosa e misericordiosa de Deus na nossa vida, de quantas o Senhor nos livrou, hein? Obrigada, Senhor. Obrigada porque desde o ventre materno o Senhor vem nos salvando, permitindo a nossa vida. Nós reconhecemos isso e por isso nós te louvamos, Senhor. Obrigado porque nessa meditação da palavra o Senhor também nos animou e falou que tudo tem volta, né? Que é para nós aguardarmos o momento certo. Eu quero fechar contigo, Senhor. Eu termino esse Sorrindo para a Vida reforçando isso, Senhor. Eu não quero abrir mão dessa intimidade com o Senhor. Quero dizer isso aqui no Sorrindo para a Vida, para que tantos que estão em casa também possam dizer isso, Senhor. Diga isso. Eu quero fechar contigo, Senhor. Eu quero fechar contigo. Até o fim, Senhor, eu quero perseverar. Até o fim, Senhor, eu quero perseverar. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. E não quero desistir jamais. Não quero desistir jamais. Olha, gente, essa é a maior graça que nós podemos ter na nossa vida. Bendito seja Deus. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós fomos destinados para a salvação. Lá é o meu lugar, lá é o seu lugar, o lugar que Deus preparou para nós. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Aleluia, 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 hinos de louvor ao Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!